Galera, é o seguinte, mais do que saber que os rumores do PS5 Pro estão a todo vapor, é ter a consciência de que todo mundo já viu uma foto do possível design do que pode se tornar o novo console da Sony. E bem, olhando para o nosso histórico de conversa sobre o PS5 Pro, muitos de vocês já devem saber a minha opinião sobre um console aprimorado a essa altura do campeonato, né? Mas de antemão, já posso dizer que parece que essa geração está muito mais travada por uma preguiça na hora de desenvolver ou uma possível falta de competência em alguns casos, do que de fato há problemas com a limitação dos hardwares dos consoles atuais. Digo isso porque se é para trazer um PS5 Pro, a ideia deveria ser ele trazer algo que poucos jogos têm trazido hoje em dia ou alguma coisa impossível, como é o caso do Ray Tracing junto de uma performance em 60 quadros por segundo. Afinal, foi isso que o PS5 prometeu no marketing dele, mas não é algo que vemos acontecer sempre. Só que, até quando a gente olha para empresas como a Ubisoft, que é conhecida por muitos problemas de otimização e bugs nos seus jogos, encontramos casos bem feitos como o de Star Wars Outlaws, que entrega Ray Tracing em qualquer modo de jogo. Então, seja no modo performance ou no modo qualidade, além do Ray Tracing aparecer na iluminação global, ele também aparece nos reflexos. E é importante lembrar que Spider-Man 2 também trouxe a técnica para os reflexos independentemente do modo de escolha. Ou seja, algo que o PS5 Pro poderia trazer porque a indústria faz a gente pensar que é impossível, aparece em alguns casos no PS5 base. E eu tô citando esses dois casos como exemplo porque eles mostram pra gente que recursos como esses, ou uma performance mais alta, não são um sonho impossível por limitação de hardware como comumente a indústria quer que a gente pense. Em outras palavras, não é como se o PS5 Pro tivesse muita coisa para ser resolvida de verdade nessa geração, porque no PS5 base a gente já entendeu que existe a possibilidade de trazer recursos como esses e uma performance mais alta, só que isso não acontece em quantidade. A gente não está pedindo por algo além do que jogos como Spider-Man 2 estão fazendo por aqui, a gente só está pedindo que apareça com mais frequência, porque através de títulos como ele, dá para ter uma ideia de que esses recursos são possíveis sim no console. O PS5 base pode trazer Ray Tracing e uma performance mais alta com mais frequência, e esses jogos são a perfeita exemplificação disso. Mas acho que não vai ter para onde correr. O PS5 Pro parece cada vez mais ser uma verdade, e por isso o nosso objetivo hoje é ver onde casos verdadeiramente pesados, aqueles que têm cara de nova geração de verdade, poderiam tirar proveito do lançamento de um novo console. O que é curioso, porque ver o PS5 base rodar esses jogos pesados dá ainda mais mérito para ele, mas a ideia hoje é pegar esses casos isolados e entender aonde eles poderiam melhorar com o lançamento de um PS5 Pro para poder tentar justificar esse lançamento. E se liga, porque eu tô prestes a te mostrar jogos que realmente fazem uso do poder do console, mas olha o preço desse PS5 e me diz se talvez essa não é a hora de você finalmente garantir o seu para ver por conta própria tudo que eu vou falar aqui. Isso só é possível porque a Forte Games tá nesse vídeo. E claro, para facilitar ainda mais a sua vida, a Forte Games te dá mais desconto no pagamento à vista, ou você pode parcelar o seu console em até 12 vezes. Na loja você vai encontrar diversos modelos de PS5, mas olha como com desconto essa versão que já vem com o jogo do Homem-Aranha compensa muito, porque você acaba economizando ainda mais por não precisar comprar o jogo por fora. E o melhor é que o frete é grátis, você não paga nada mais por ele. Como você pode ver, já tem muita gente aproveitando cada benefício da Forte Games para finalmente garantir o console. Os produtos chegam lacrados na sua casa e com toda a segurança. A segurança é tanta que, além de usar o Mercado Pago para proteger o seu dinheiro até seu produto chegar para você, a loja também te mantém informado sobre o status da sua compra a todo o momento. Quando seu produto estiver sendo enviado, até foto dele com um código de postagem você recebe. Então não perde tempo e vai aproveitar todos os benefícios e condições de pagamento que a Forte Games te oferece para você finalmente garantir o seu console. Link no comentário fixado e na descrição. A gente começou falando de Star Wars e como é incrível ele rodar com Ray Tracing no PS5 base, porque ele pode fazer isso mesmo enquanto roda em 60 quadros por segundo. Atingir um feito como esse é interessante porque mostra o quanto a Snowdrop Engine é eficiente na hora de construir mundos abertos. Afinal, só para lembrar vocês, essa foi a mesma engine que deu vida a Avatar Tears of Pandora, que também é um jogo lindo. Só que, apesar desses feitos, Star Wars tem algo para melhorar, um ponto muito específico para os dias de hoje, principalmente quando a gente considera uma plataforma como o PS5. E sim, eu tô falando da resolução. O jogo chega a atingir 720p quando necessário, só para poder se manter o máximo de tempo possível dentro dos 60 quadros no modo performance. E sim, casos em 720p estão ficando cada vez mais comuns hoje em dia, e considerando o que ele atinge aqui, podemos dizer que a missão foi cumprida. Ele reduziu a resolução, mas atingiu o que ele se propôs a fazer, que é trazer o Ray Tracing em 60 quadros por segundo. Mas a gente precisa se lembrar que essa não foi a resolução que o PS5
prometeu originalmente. Então, no melhor dos casos, eu diria que o mundo ideal aqui já que é para resolver todos os problemas com o lançamento de um novo console, independentemente do jogo ou da demanda técnica, o PS5 Pro deveria unificar os modos de performance e qualidade e torná-los um só. Isso faria com que o jogo rodasse em resoluções mais altas, com Ray Tracing e em 60 quadros por segundo. E aí sim, se for o caso, poderia trazer um modo extra com a performance focada em 120 quadros por segundo e, se for preciso, com algumas reduções. Todo esse cenário de escolher um modo para performance e outro para qualidade não só é algo que o PS5 base já faz, como também é algo que o PS4 Pro começou a fazer quando foi lançado. Se isso não acontecer, diria que o fundamental aqui é melhorar a qualidade da resolução do jogo no modo performance, porque quando ele desce para 720p de resolução, além de não ser o ideal, nas seções abertas e com muitos elementos em tela, essa queda fica visível, e não foi isso que o PS5 prometeu. Mas nem de longe esse é um dos títulos mais impressionantes que a gente tem para falar hoje e que precisam de melhorias, porque o próximo é Alan Wake 2, e apesar de ser incrível, ele não usa o Ray Tracing para poder atingir essa qualidade visual. E esse é um caso especial. Eu digo que Alan Wake 2 é um caso especial não só pela capacidade que ele tem em contar uma história tão autêntica ou por como ele te imerge no mundo dele, mas porque o jogo teve cuidado no desenvolvimento em cada esfera, e você só consegue ver isso hoje em dia se for jogá-lo num bom PC com as configurações no máximo. Vou explicar. Para ser muito honesto, diria que boa parte de todo esse cuidado e que o torna tão diferente da versão de console está atrelado diretamente ao Ray Tracing. A tecnologia aqui não só está aplicada ao máximo, como também está aplicada em diversas áreas que é possível que você nem saiba que dava para ela ser aplicada. No primeiro caso, que é o mais comum de todos, temos o Ray Tracing na iluminação global, por exemplo. A iluminação global aqui é eficiente em muitas esferas quando o Ray Tracing está em atuação. Ela trabalha a iluminação indireta, sombreando as arestas dos corredores com uma penumbra muito bem, o que é algo importante por esse ser um jogo que tem bastante cenários internos ou noturnos. Além disso, também podemos dizer que ela faz a transferência de valores de cor para o equilíbrio de luz do ambiente, fazendo com que a cor interfira em como a luz vai impactar nas superfícies do local e como essas superfícies vão se comportar diante disso. Existem objetos que ganham um aspecto completamente diferente apenas porque o Ray Tracing está ativado na iluminação global. Já no segundo caso, temos os reflexos. Quando a gente pensa em reflexos por Ray Tracing, é natural associar isso aos espelhos ou a grandes superfícies espelhadas. O problema é que só associar a eles em Alan Wake 2 é quase como cometer um crime contra o jogo, porque o Ray Tracing aqui considera até a superfície que você nem imaginava que pudesse refletir alguma coisa. Fizeram um trabalho minucioso com a tecnologia nesse jogo. Só que quando a gente chega no PS5, o cenário que a gente encontra é o seguinte: um modo performance e um modo qualidade. E com exceção da diferença da resolução entre eles, todo o resto segue tendo praticamente a mesma configuração visual. E isso, por um lado, é muito bom, principalmente para o modo performance, porque originalmente o jogo já tem visuais incríveis, como vocês bem podem ver aí, e trazer esse padrão de qualidade em 60 quadros por segundo não só dá mais mérito ainda para ele ou para o PS5 base, como também faz com que a experiência fique ainda melhor. Mas por outro lado, o modo qualidade não tem nenhum sinal de Ray Tracing, é quase como injustificar a existência desse modo aqui. E geralmente é nesse modo que a gente espera encontrar uma técnica exclusiva como essa. É para isso que a gente escolhe o modo qualidade. O jogo, é claro, mascara essa ausência com técnicas pré-calculadas muito bem, mas trazer o Ray Tracing em sua totalidade para um jogo como esse seria quase como uma justiça divina caso o PS5 Pro faça isso. Isso não tem a ver apenas com a qualidade visual, tem a ver com a possibilidade de agora você conseguir enxergar o cuidado que o time de desenvolvimento teve de cuidar de cada área do jogo quando ele é executado no máximo nos PCs, mas não conseguiu trazer isso tudo para os consoles, porque o padrão visual dele já é muito alto. Felizmente, até por toda essa qualidade visual, esse não é um caso em que você vai ter a sua experiência atrapalhada no PS5 base por causa disso, mas colocar o Ray Tracing no PS5 Pro seria o mínimo, concorda? Essa pode ser a chance da gente ver o console justificando a presença dele no mercado, porque é compreensível pela qualidade que o jogo traz ele não ter Ray Tracing no PS5 base, mas o PS5 Pro teria que ter minimamente a capacidade de fazer isso em um jogo pesado como esse. Mas a ausência de Ray Tracing não é o único mal dessa geração em alguns jogos. Olhem o que acontece com Final Fantasy XVI. Visualmente, dentro do que ele se propõe, diria que é um jogo quase que perfeito. Os personagens, por exemplo, não têm a pretensão de serem realistas, mas isso não os impede de ter
terem muitos detalhes na construção deles, dos poros que são visíveis na pele até o suor que escorre pelo modelo sutilmente. Cada mínimo detalhe é visível. E é algo que se estende até para os ambientes do jogo com a alta densidade geométrica que eles possuem. É como se existisse um combo aqui de personagens com muita qualidade que estão inseridos em ambientes complexos. Por isso que visualmente esse jogo é quase perfeito. Depois que você enfrenta os chefes por aqui e vê o número de efeitos que podem aparecer no meio da batalha, você entende isso. Só que ele só é quase perfeito porque no modo performance, além dele reduzir a resolução para 1080p na estimativa de alcançar os 60 quadros por segundo, ele faz com que ela possa descer também para casa dos 720p se necessário. E essa é uma descida que acontece com mais frequência do que a gente gostaria. Esse é mais um jogo que traz os 720p para resolução, e como eu disse para vocês no começo dessa história falando sobre Star Wars, isso não é uma novidade. Mas o que incomoda nesse caso e definitivamente precisa melhorar muito é que os 720p aqui não são garantia de termos os 60 quadros por segundo. A performance cai constantemente mesmo com uma resolução mais baixa. Então o PS5 Pro poderia ser útil aqui e melhorar a performance desse modo, além de melhorar também a resolução dele, com o objetivo de trazer uma experiência mais consistente como um todo. Porque é muito ruim a gente ter uma performance tão instável em um jogo que tem combates tão frenéticos como esse, assim como também é muito ruim a gente ter uma qualidade visual alta e ter uma resolução que não acompanha isso. Por isso que eu acho que o PS5 Pro deveria abdicar desses modos de escolha e unificar tudo numa coisa só. Seria até uma maneira dele se justificar e se validar no mercado, mostrando que é capaz de trazer ao mesmo tempo Ray Tracing, 60 quadros por segundo e uma resolução muito mais alta. Existem jogos que mesmo que sejam visualmente impressionantes, não conseguem manter os diversos modos para a escolha do jogador. Um caso que aconteceu recentemente foi o caso de Black Myth: Wukong. A gente já viu, por exemplo, como é o comportamento do jogo e o quão desnecessário é o modo balanceado que coloca o game em 45 quadros por segundo. Só que indo um pouco mais além, no modo qualidade, esse é mais um jogo que não traz os recursos exclusivos quando você o escolhe, fazendo com que todos os modos tenham basicamente os mesmos efeitos visuais, com uma taxa de quadros por segundo que não é boa em nenhum deles. É claro que, para a performance em si, uma atualização com packs de otimização poderia ser o suficiente para poder resolver os problemas desse jogo no console base, mas mesmo assim ainda tem coisa que o PS5 Pro pode melhorar aqui, existe espaço para isso. Uma delas, por exemplo, eu diria que é o Lumen, um sistema de iluminação em tempo real da Unreal Engine 5. Para ganhar mais performance, esse jogo usa o Lumen por software, trazendo bons resultados em uma certa instância, mas que não se compara com o que o Lumen através de hardware consegue fazer na versão de PC dele. E se você viu o vídeo de Wukong no canal, tá entendendo a linha de raciocínio que eu tô construindo aqui. Além disso, o Ray Tracing, que não está aplicado aqui, mas está na versão de PC, poderia aparecer no PS5 Pro e melhorar o aspecto visual das sombras. E isso também acontece com o Nanite, o recurso da Unreal Engine 5 que dá mais densidade à geometria do cenário. No PS5 base, ele só aparece nas superfícies sólidas, já no PC ele aparece também na vegetação. O PS5 Pro poderia melhorar isso e fazer com que as partes nas florestas sejam mais densas como um todo. Em outras palavras, o PS5 Pro pode ser minimamente interessante em dois casos específicos. Num desses casos é se ele acabar com os modos de escolha e unificar tudo, fazendo com que a gente encontre Ray Tracing, mais performance e mais resolução, tudo ao mesmo tempo, ou se ele conseguir trazer mudanças substanciais para esses modos. Dito isso, ainda acho que ele é um console que vai servir apenas para inibir o PS5 base das responsabilidades dele, mas considerando que não tem para onde correr, esses são jogos que eu gostaria que melhorassem. E você, qual jogo ou quais jogos você acha que o PS5 Pro pode e precisa melhorar? Eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos que a gente postar por aqui. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aí, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.